Sim, professor. Então, bora dar segmento. Bom, eu deixei o intervalo da aula, tá? Para a gente conversar algumas coisas. Eu estou vendo já que o pessoal falou aqui dos slides. Bom, eu dei esse tempo, tá? Alguém teve alguma dificuldade de conferir ou de corrigir o seu e-mail naquela lista que eu compartilhei? Não, né? Pronto. O que acontece? As, as aulas gravadas eu posso enviar, como a gente combinou, né? Que eu enviaria por e-mail. Então, uma vez que todo mundo teve acesso à lista, eu vou enviar novamente para aquele e-mail, tá bom? Bem como um artigo que eu fiquei de enviar para vocês também. E eu não enviei ainda, porque eu estava esperando para ver se alguém não tinha conseguido, se tinha algum déficit ou se estava tudo certo, tá? Então, o primeiro ponto, como a gente combinou, né? Eu não envio o slide, eu envio a aula gravada e o slide está na aula aí para vocês acompanharem, estudarem, fazer o que o que acharem melhor, tá bom? Então, amanhã eu posso estar enviando, tá? Essa aula de hoje eu não estou gravando, mas algum colega aí conseguiu gravar, então eu peço que compartilhe com os demais, tá? O grupo, por e-mail, vocês têm aí a comunicação de vocês também. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós ficamos hoje de vocês, né, até hoje, para a gente definir os grupos para eu já dizer o tema de cada um, tá? Eu vi que um grupo me mandou por e-mail o nome do seu grupo, em si os participantes. Eu vi que publicaram no próprio grupo do WhatsApp uma listona contendo todos os grupos. Vocês podem me enviar aqui deixa eu ver se eu acho aquela lista do WhatsApp. Essa lista aqui está correta? Teve mudanças? Pronto, Raimundo. Se você modificou o e-mail, vai aparecer lá para mim, tá? E aí eu vou mandar para aquele novo e-mail que você colocou lá. Deixa eu só conferir um outro documento aqui. Todo mundo confere que essas listas aqui estão ok? Ou teve alguma alteração? Porque teve um outro grupo que me mandou por e-mail, só que, enfim, para não precisar abrir várias coisas ao mesmo tempo, a gente confere por aqui. Vocês podem me dar um ok? Pronto, então ninguém se manifestou como tendo nada errado. Gente, eu não vi nem, não decorei o nome de ninguém, não. Mas para facilitar e adiantar, eu vou delegar os temas nas ordens que vocês colocaram nos grupos, tá? Eu tinha anotado aqui no caderninho os temas que eu pensei, e aí, conforme está aqui, eu vou colocando, tá? Não é nada pré-pensado ou direcionado a ninguém especificamente, só para a gente não perder tempo, tá? Então, grupo 1, deixa eu colocar aqui. Vou colocar no chat, porque assim vocês copiam, anota, tá?
Pronto. Então, esses são os temas, tá? Para a construção da atividade. Grupo 1 vai falar sobre doença de Chagas. Grupo 2 sobre leishmanioses. Grupo 3, toxoplasmose. Grupo 4, esquistossomose. Grupo 5, tenias e cisticercose. Grupo 6, ascaridíase. Lembrando, não é preciso falar especificamente da doença, ou especificamente, por exemplo, nas leishmanioses tem várias formas, não precisa falar sobre todas, ou falar exatamente sobre a doença, ou sobre parasitas, enfim, vocês estão livres para falar sobre qualquer uma das coisas associadas às doenças. Então, via de transmissão, ou a patogenia, ou explicar o que é e falar prevenção, enfim, ciclo biológico, vocês estão livres para escolher o que vocês vão abordar e como vocês vão abordar, só que você tem que ser dentro do contexto dessas doenças. Beleza? Esse é o tema das postagens, né, professor? Isso. Lembra lá da construção de material científico? Sim. Então, cada grupo vai fazer sobre um tema diferente. E aí vocês fiquem livres para fazer sobre o que acharem que devem, tá bom? Então, cada um vai aí dar uma estudada no conteúdo, ver, enfim, o que acha interessante para publicarem. E aí vocês podem me enviar por e-mail, tá? Nos prazos estabelecidos. Qualquer coisa a gente pode até, eu posso até enviar novamente os prazos para vocês também por e-mail, eu já envio tudo, tá? As atividades complementares, como tem que ser feito, os prazos. Mas podem me enviar por e-mail. Se, ó, professor, eu fiz um vídeo, eu fiz um GIF, eu fiz alguma coisa que não está indo por e-mail, aí vocês podem me enviar no WhatsApp, no privado mesmo, e aí eu vejo se está ok, depois vocês me enviam uma versão com qualidade via Google Drive ou qualquer outra coisa. A gente vai se comunicando, tá? Prioritariamente por e-mail. Se não puder por e-mail por alguma forma, aí vocês me enviem via WhatsApp, a gente conversa para ver uma forma possível, tá? Tiago, tem várias plataformas que permitem para diferentes finalidades. Então, por exemplo, o próprio Canva tem imagens gratuitas, tem o Smart Sevier, que é uma plataforma de que você consegue pegar células, estruturas científicas, tem o Adobe Stock, que fornece algumas imagens, tem o FreePic, que também fornece algumas imagens gratuitamente. Então, vocês podem, até na internet, bancos de imagens gratuitos, pesquisem, vejam o que não tem restrição de direitos autorais, e aí vocês usam, tá? Ou então, se quiserem construir a de vocês, construir um esquema, um layout, enfim, fiquem livres. Alguma dúvida, galera? Professor, em relação ao mapa mental, como é que vai funcionar? São os mesmos grupos. Lembram lá, a gente combinou na última aula, né, que seriam dois mapas conceituais, um sobre parasitas e outros, por exemplo, protozoários e outros sobre helmintos. Então, esse mesmo grupo vai fazer esses dois mapas nos prazos que foram determinados. Eu posso mandar o planinho das atividades complementares, que lá tem todos os prazos, as informações, e aí vocês vão ter acesso a tudo, ok? Tá, já, professor, obrigado. Show. Só queria conferir antes que estava todo mundo com um e-mail certinho para a gente não ter problema novamente, tá? E aí, quando eu enviar o e-mail, eu vou avisar no grupo, galera, enviei e-mail agora, confiram aí, para vocês conferirem se receberam todo mundo, se está no spam, o que pode estar acontecendo, tá? Alguma dúvida restante, gente? Tá tranquilo? Então, bora tocar o barco, né?
Deixa eu abrir o slide aqui, tá, gente? Alguém me confirma que está aparecendo o slide para vocês? Tá sim. Aparece? Então, vamos tocar o barco, né? Eu ia até deixar essa aula para depois, mas como surgiu a questão da última aula, que a gente falou sobre gato, hospedeiro definitivo, intermediário, etc., eu quis adiantar um pouquinho para a gente não perder o fio da meada, tá? E como eu prometi que essa aula falaria, para a gente conversar um pouco também sobre questões básicas relacionadas à relação parasita-hospedeiro, etc. Acho que vai ser bom, tá? Então, agora a gente vai falar sobre toxoplasmose. Mais uma vez, antes de começarmos o conteúdo em si, eu quero ouvir vocês. Vocês conhecem alguém que já teve, que teve, ou tem algum conhecimento prévio, o que que é, o que vocês sabem, o que vocês lembram? Diga aí, bora conversar. Professor, eu tive um conhecido meu, ele teve toxoplasmose, e ele tinha inclusive tinha comorbidade de base, não vou citar a comorbidade não, a toxoplasmose que ele teve em si. Teve sequela, ele começou a usar a medicação, né, para matar o parasita, um homem de 50 anos, e infelizmente ele teve uma consequência, não da morte não do parasita assim, mas foi o tratamento. A síndrome de Steve Johnson, ele teve todo esse processo, né? Mas a causa e efeito relacionado a toxoplasmose foi devastador, você entendeu? O diagnóstico era multifatorial, muitos diagnósticos sim, então até na questão de entender a patologia, as questões que envolvem esse parasitose, é um pouco difícil, né? Inclusive o diagnóstico dele demorou muito para poder sair, se eu ter noção. Eu particularmente associo essa associação, eu te falei lá anteriormente, foi sobre o vetor, né? Realmente não tem um vetor somente, né? Tem vários vetores, né? Isso influenciou bastante a questão do entendimento da toxoplasmose. Inclusive, a neurotoxoplasmose, que acomete pessoas imunocomprometidas e pessoas de idade avançada que já têm já um comprometimento neurológico instituído pela própria doença. Perfeito, exatamente. Tem muitas questões, né? Tem a forma neurológica, a neurotoxoplasmose. Aí, tá vendo? Um colega também conhece alguém que teve toxoplasmose ocular. Então, assim, gente, ó, muitas vezes a parasitologia é tratada como o bichinho feio, né? O patinho feio que ninguém quer estudar muito, qualquer coisa, pede um exame de fezes e dá lá uma anita que resolve, né? Às vezes a sensação que a gente tem é que o pensamento coletivo é esse, mas não é. E a gente tem visto que podem ter sequelas gravíssimas, né? Pessoas que tiveram a forma ocular podem ter perda parcial de visão, total até, podem ter problemas diversos, né? Mulher grávida pode ter aborto, pode nascer prematuro. Pessoas imunocomprometidas podem ter aí formas mais graves, como a neurotoxoplasmose, como o colega citou, que afeta o cérebro, né, o sistema nervoso, então pode desencadear uma série de outras respostas e outros problemas. Então é importante, eu espero muito que vocês saiam daqui sem esse pensamento de que parasitologia é só dar uma anita que resolve, porque não é bem assim, tá? É bem sério, é bem grave, em muitos casos pode levar o indivíduo a óbito ou deixá-los com sequelas permanentes. Então, por isso é importante a gente conhecer bem e estudar, porque, gente, a gente mora no Brasil. No caso de quem é da região, ainda na Bahia, e no interior da Bahia. Então, as nossas condições de saneamento básico e educação em saúde são péssimas.
Logo, a gente precisa ter esse conhecimento sobre esse tipo de parasita, porque em algum momento da vida vocês vão deparar com um paciente com alguma parasitose. Com certeza. É algo inevitável, tá? Então, assim, é inevitável, a gente pensa, por exemplo, não somente naquele indivíduo que mora lá e que mora na cabaninha e que é extremamente pobre, que não tem muita gente, principalmente de onde nós somos, todo mundo tem ou já teve algum momento que foi na zona rural, que tem um amigo, que tem um tio que vai fazer um churrasco, uma fogueira. Então, frequentemente, pessoas que muitas vezes não se enquadram nos requisitos, né, de acesso a saneamento básico e educação e saúde, acabam tendo diversas parasitoses. Porque você pode ser uma pessoa que se cuide, que tenha bom conhecimento, que tenha condições higiênico-sanitárias adequadas, mas aí você foi no churrasco na fazenda lá do amiguinho, e aí lá a água não é filtrada, e você deu sede, você teve que beber um copo de água. Pronto, isso é suficiente para que você tenha uma parasitose. Então é importante porque a gente, apesar de ter populações que geralmente trazem maior problema, afeta todo tipo de gente, principalmente na nossa região, né? Então é importante de fato conhecer, porque como os colegas disseram aí, tem problemas diversos e muito graves a depender. Então é importante. Mais alguém tem mais algum relato? Conhece alguém? Eu Sabe tive, alguma característica? Teve? por via placentária, eu adquiri. Tenho problemas de visão, né? Só enxergo 100% com um olho e com o outro olho eu só enxergo 10%. Aí. É algo... Aqui, por exemplo, aqui não, em Teixeira de Freitas, né? Eu conheço a coordenadora do LACEN e a gente estava vislumbrando algumas possibilidades de fazer alguns estudos, alguns artigos em parceria, analisar o perfil parasitológico da região, do extremo sul e tal. E uma informação que eu tive é que é muito alta o índice de toxoplasmose na região do extremo sul da Bahia. Então, não só no extremo sul, né? A gente tem colegas de todo lugar, a gente tem uma colega que teve e que tem sequelas permanentes até hoje, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer. Obrigado, gente, por compartilhar as histórias de vocês. Mais alguém tem mais alguma história diferente? Quem mais? Conhece alguém que teve, ou que teve mais alguma coisa, ou que... Enfim. Então, vamos seguir adiante, né? Então, até agora a gente já soube que vocês têm a noção de que tem comprometimento ocular, né? Toxoplasmose ocular, o colega falou de neurotoxoplasmose, sobre indivíduos imunocomprometidos. Então, vamos amarrar aí um pouquinho todas essas ideias, né? Para que a gente consiga entender o que é e como funciona a toxoplasmose. Doença causada aí pelo protozoário chamado Toxoplasma gondii. Então, consiste em uma doença, né, a toxoplasmose em si, de alta prevalência sorológica. O que isso quer dizer? É uma doença de alta prevalência sorológica. Que ela é endêmica em alguns lugares? Discorram mais. Sorológica, que é uma população, 80% vai apresentar uma sorologia positiva para ela, é um exame sanguíneo. Isso. Exatamente. Se tem sorologia positiva, quer dizer que em algum momento da vida já entrou em contato, estabelecendo-se a doença ou não. Então, isso quer dizer que a transmissibilidade, a dissipação, o contato com esse protozoário é gigantesco. Então, suponhamos que nós fôssemos, né, um desses países com 80%. Se nós somos aqui uma turma de 100 pessoas, isso quer dizer que 80 delas já teriam, em algum momento da vida, contato com o toxoplasma. Isso é muita coisa, gente. É muito disseminado entre a população, né? E o problema é que não vai causar só uma pequena diarreia, uma leve disenteria, algum desconforto abdominal e febre, como muitas parasitárias, né? Pode causar formas graves, principalmente em crianças recém-nascidas e pacientes imunocomprometidos, né? Como, por exemplo, a toxoplasmose ocular, né, que já compartilharam aí com a gente, entre outras possibilidades, neurotoxoplasmose,
né? Então, possuem formas graves que podem deixar sequelas graves igualmente, mas também levar o indivíduo a óbito. Então, é algo de fato muito complicado. E uma característica importante é que o hospedeiro definitivo são gatos e felídeos, né? De forma geral. Acaba que no ambiente urbano, o principal são os gatos, porque são animais domésticos, que a gente tem mais contato, mas no caso da toxoplasmose, o gato é o hospedeiro definitivo. Os seres humanos são hospedeiros intermediários. Eu lembro que esse foi um ponto que surgiu na última aula, que eu deixei para explicar hoje, mas diante dessa informação, que gatos e felídeos são hospedeiros definitivos e que nós, seres humanos, somos hospedeiros intermediários. O que vocês entendem com isso? O que isso quer dizer? Gambá, Raimundo, como? Através de quê? De fezes? Não, ele consegue ter o parasita de forma simbiótica no seu organismo. Eu não sei onde foi que eu li, que o tio mandou ver, você deu? O tio mandou dar uma lida justamente sobre esses outros animais. Aí realmente ele tem essa propriedade, essa sorologia. Entendi. É interessante. Eu nunca... Na literatura, por exemplo, pelo menos... Eu não vi. Eu vou passar, da próxima aula, eu trago qual foi a pesquisa. Não, mas é bacana, gente, trazer esse tipo de informação, tá? O senhor mandou ver por causa que ele, como é com os animais desse tipo aí, também interage com os animais, mas ele só tem mais, ele tem mais, como é que fala o nome? Ele entra mais em simbiose com a maioria desses organismos. Entendi. Não desenvolve as patologias, só simbiótico. Ele acaba sendo um vetor. Bacana, Raimundo. Não conhecia, de fato, essa possibilidade. Mas, bom, como eu disse, eu aprendo com vocês também. Na literatura tradicional, o que se fala mais é a respeito de gatos e felídeos, né? Que são hospedeiros definitivos e que o homem e outros animais também são considerados aí os hospedeiros intermediários. Então, não sei se o gambá ele entra nesse contexto de hospedeiro intermediário, né, que não completa o ciclo biológico sexuado, enfim. Mas já dei uma dica para vocês aqui. Enfim, o que isso quer dizer? Hospedeiro definitivo ou hospedeiro intermediário? No contexto de toxoplasmose. Quem me explica? Bora, pô, pensar. Tá cedo ainda. Não deu para ficar cansado e bugado já não. No hospedeiro definitivo, né, o parasita ele vai estar na sua forma adulta, sexuada, e no homem, como hospedeiro intermediário, ele vai estar no seu estágio de desenvolvimento, de forma assexuada. Exato. Sei que às vezes a gente pega isso um pouquinho na absorção do mantra, de entender o que é os conceitos, ou seja, a gente absorve, né? Muitas vezes a gente fica um pouco com dificuldade de aplicar isso na prática, mas por isso que é importante rebuscar esses conceitos, porque hoje vocês vão entender um exemplo claro do que isso quer dizer, tá? Porque às vezes a gente pensa, o hospedeiro definitivo é aquele que tem a doença, o hospedeiro intermediário é só aquele que leva. Então, por exemplo, no caso de doenças vetoriais, cuja transmissão é através de insetos, isso fica meio que subentendido, né? O inseto é o hospedeiro intermediário, o ser humano é o hospedeiro definitivo e fica doente, tem problema lá, mas não diretamente quer se referir a isso, tá? E hoje a gente vai entender o que isso de fato quer dizer. Então, conforme conversamos, né, no início, é uma doença extremamente disseminada pelo mundo. E percebam, o Brasil é um dos locais do mundo com maior incidência, maior prevalência, né? Então, é maior do que 60%, ou seja, mais de 60% da população, em algum momento da vida, já entrou em contato com o Toxoplasma gondii, já teve, sintomático ou não, toxoplasmose. Isso é muito grave, isso é muito crítico,
porque como nós temos conversado, né, isso pode gerar diversos problemas sérios, né, que podem levar o indivíduo a óbito. Então, quanto à sua morfologia, nós vamos entender isso melhor mais adiante, mas o que eu quero que vocês entendam a princípio, e se acostumem, tá, com algumas formas evolutivas, né? Então, nós temos um hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Quem é o hospedeiro definitivo? O gato. O gato. Quem é o hospedeiro intermediário? O homem. O homem e outros animais também, tá bom? É claro que aqui a gente foca no ser humano, porque nosso Instituto é de Saúde Humana, então o nosso olhar aqui não é para doenças animais ou para outros animais que fiquem doentes. Nosso foco vai ser o ser humano, tá? Mas no hospedeiro definitivo é aquele em que ocorre a fase sexuada e a fase assexuada. Então, nesse hospedeiro vão ser encontrados os taxoítos, que é uma forma de reprodução rápida relacionada à fase aguda da doença, tá? Os bradizoítos, que são formas mais de latência, que estão relacionadas à formação nos cistos nos órgãos, a gente vai conversar sobre eles. Os merozoítos, que são uma forma aí, intestinal, muitas vezes, intermediária, relacionada também à dissipação do parasita, né? Então, existem essas formas e tem as formas relacionadas à reprodução sexuada, que são os gametócitos, né? O masculino, o microgametócito, e o feminino, o macrogametócito. Além dos oocistos, né? Que são as formas liberadas nas fezes dos gatos e que a gente acaba ingerindo na alimentação também e adquirindo a doença. E no hospedeiro intermediário, a gente vai encontrar aí taxoítos, bradizoítos e merozoítos. Como eu disse, agora, apenas se familiarizem com os termos, tá bom? A gente vai dissecá-los ao longo dessa aula e vocês vão entender aí tranquilamente. Então, seguindo adiante. Como funciona o ciclo de vida do Toxoplasma gondii? Então, nós vamos ter lá que, inicialmente, o gato ingeriu um cisto no ambiente. Então, seja através de um rato que esteja contaminado e tenha com cisto no cérebro ou no músculo, quando o gato ele vai lá e come esse rato, ele ingere o animal. Passando pelo ácido estomacal do animal, né, a carne, aquilo que ele ingeriu vai ser dissolvido, igualmente o cisto, tá? E o parasita vai alcançar o intestino do gato. Lá ele vai fazer o seu ciclo, fazer a reprodução sexuada e vai, através das fezes, também liberar oocistos esporulados. Esses oocistos vão conter aí esporozoítos que, quando forem ingeridos pelo ser humano e por outros animais, esses oocistos podem, então, alcançar o nosso trato gastrointestinal, passar pelo ácido estomacal, serem liberados e estabelecer a infecção no ser humano, bem como no animal. Então, se o animal, o porco, a cabra, a galinha, enfim, ingerirem também as fezes de gato por alguma via, esses oocistos, né, vão alcançar o trato gastrointestinal, serem ativados, liberarem os esporozoítos e esses parasitas vão alcançar aí a luz intestinal, tá bom? Uma vez alcançando a luz intestinal, eles podem aí passar por diversas diferenciações, né, passar por uma infecção de fase aguda, mas também migrar para diversos órgãos e estabelecer no órgão o cisto. Então, ele pode migrar para o músculo e estabelecer um cisto, pode migrar para qualquer órgão, ou pode migrar para o olho, pode migrar para o cérebro, e é essa a maior problema relacionado, tá? Uma outra situação é que, assim como em nós, que somos hospedeiros intermediários, muitos dos animais que nós
utilizamos para alimentação, então porco, galinha, cabra, também podem ser infectados e podem ter essa infecção. Então, uma vez ingerido, né, os cistos, esse cisto vai migrar para o músculo, por exemplo, quando a gente come aquela carne mal passada, a gente pode ingerir oocistos ativos, que no nosso estômago, oocistos não, né? A gente vai ingerir uma segunda forma que é chamada de bradizoítos, tá? Os cistos contendo bradizoítos. E aí, quando a gente ingere essa carne que tem um cisto, no nosso estômago ela é ativada, liberada, e aí os bradizoítos alcançam o intestino, lá se diferenciam, invadem as células, migram por todo o corpo e estabelecem infecção, tá? A única diferença é que o único local, né, o único tipo de animal que viabiliza a reprodução sexuada são os gatos. Então, por exemplo, nós não transmitimos, a princípio, toxoplasmose nas fezes, por exemplo. Que nós não fazemos reprodução sexuada e liberação de oocisto. A gente vai ter a doença a partir da contaminação. Por fezes de gato, principalmente, tá? E também por carne. Ok? Vamos entender melhor como é que funciona esse rolê? Então, mais uma vez, um vídeo para a gente conseguir interpretar melhor como é que funciona todo esse rolê, tá bom? Vamos lá. Eu vou tirar o áudio, porque aí eu vou meio que conversando com vocês. Enfim. E aí que a gente troca uma ideia, tá? Pela via placentária, o toxoplasma pode causar danos neurológicos graves e até mesmo a morte fetal. Deixa baixinho, porque eu vou comentar. O toxoplasma pode infectar qualquer animal de sangue quente, ou seja, tanto aves quanto mamíferos. Mas os felinos são considerados os hospedeiros definitivos, já que apenas neles ocorre o ciclo sexuado do parasita. Este camundongo está infectado com cistos de Toxoplasma gondii. Ao comê-lo, o gato também se contaminará. As formas infectivas são os chamados cistos teciduais, localizados principalmente no cérebro e músculos do animal. Oi, Raimundo. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver os vídeos, e aí ao final do vídeo, se você ainda tiver dúvida, eu respondo, só para não falar uma coisa que o vídeo já responderia. Pode ser? Então anotem aí as dúvidas de vocês, tá bom? Aguardem, porque ao final dos vídeos a gente tira as dúvidas, tá? Geralmente, os gatos se contaminam quando ainda bem jovens. Apenas após a primeira infecção serão gerados os oocistos, resultantes de reprodução sexuada. Então, um gato ingeriu aí a carne e tinha um cisto de toxoplasma no camundongo, né? À medida em que ocorre a digestão desses tecidos, também serão digeridos os cistos, liberando centenas de formas bradizoítas ali contidas. Então, o gato ingere o cisto contendo Uma vez bradizoítos. liberadas no sistema digestório do gato, as formas bradizoítas vão penetrar em células do epitélio intestinal, principalmente no segmento terminal do intestino delgado, o íleo. As paredes intestinais são pregueadas, formando vilosidades. No interior das vilosidades, correm vasos sanguíneos e nervos. Gente, só uma coisa, porque, Exceto as rapidinho. arteriais. Vocês estão ouvindo o áudio agora? Porque eu achei que ficou melhor ouvindo o áudio. Sim, tá. professor. Estamos sim. Show. Então eu vou deixar a explicação da mulher, depois eu explico novamente. Microvilosidades na sua face apical, o que aumenta muito a superfície de absorção dos alimentos e também favorece a entrada dos bradizoítos. Cada bradizoíto vai ficar dentro de um vacúolo parasitóforo e iniciar sequências de divisão por esquizogonia,
onde muitos núcleos são produzidos antes que o citoplasma se organize e individualize as células filhas, chamadas merozoítas. Estas rompem a célula hospedeira e invadem novas células, repetindo o processo. Após vários ciclos esquizogônicos, tem início a formação de gametas. A formação dos gametas masculinos também é um tipo de esquizogonia, mas segue um processo diferente, dando origem a formas biflageladas. A fecundação ocorre quando uma dessas formas penetra no gameta feminino ou macrogameta. O macrogameta se origina pela diferenciação de um único merozoíto. Não se sabe ainda se micro e macrogametas se formam e se fecundam em uma mesma célula hospedeira, como mostrado neste vídeo. Uma outra hipótese é que, por serem biflagelados, microgametas formados em uma célula poderiam nadar e fecundar macrogametas em uma outra, gerando oocistos. O fato é que uma infinidade de oocistos é liberada ao longo de alguns dias ou semanas. Os oocistos imaturos são eliminados juntamente com as fezes do gato. Uma vez no ambiente externo, esses oocistos podem contaminar tanto alimentos de uma horta, que vamos consumir crus, quanto fontes de água. Ao serem eliminados através das fezes, os oocistos amadurecem e se tornam extremamente infectivos para aves e mamíferos, inclusive o homem. Pronto, gente. Então, recapitulando, antes de irmos para as dúvidas dessa primeira etapa. O gato, ele vai ingerir, né, por uma via, os cistos, né, de Toxoplasma gondii. Passando pelo trato gastrointestinal, esse ciclo, que se for ingerido a partir de um rato, animal que ele comeu, vai liberar bradizoído, que é a forma que fica dentro dos cistos no tecido, tá? Esses cistos, eles são liberados, alcançam o trato gastrointestinal e liberam esses bradizoídos, tá? Esses bradizoídos, então, vão infectar uma célula, né, do intestino delgado, principalmente o íleo, e lá eles vão se diferenciar para formar os merozoítos. Gente, eu não pretendo aqui, como eu disse, a gente tem que entender, o tempo é curto, está corrido, eu preciso que vocês saiam daqui sabendo o essencial relacionado a ciclo biológico, patogenia, transmissão, prevenção e tratamento, tá? Então, por exemplo, ele se reproduz por esquizogonia, e que isso aí não vem ao caso, tá? Não precisam queimar neurônio com esse tipo de informação biológica, evolutiva, eu acho que não é necessário, porque senão fica muita coisa para vocês também. Mas vocês entendendo o ciclo como um todo, a forma de transmissão, o tratamento, isso já resolve, tá? Então, esses bradizoítos vão infectar as células do intestino delgado, no íleo, vão se multiplicar e se diferenciar em merozoítos. Esses merozoítos vão ser liberados, e quando eles são liberados, eles rompem a célula, né? Então, vocês viam lá, a célula vai ficando meio opaca, meio marronzinha, e morria. E eles infectam novas células. E aí eles vão fazendo ciclo, infectam a célula, multiplica, sai, infecta outra célula, e assim eles vão disseminando a infecção, tá? O que acontece? Parte desses merozoítos se diferenciam nas formas de reprodução sexuadas. Então, parte vão se diferenciar em microgametas e parte em macrogameta, que é o feminino. O micro é o masculino, o macro é o feminino. Uma vez que esses gametas se encontrem, eles vão fazer o processo de reprodução sexuadas e vai ser liberados os oocistos, né, que vão se maturar e vão conter aí esporozoítos, que nós vamos ver no vídeo a seguir, que é a forma que vai também estar muito relacionada com a infecção em humanos, tá bom? Bom, a Isabela pediu o link dos vídeos. Isabela, eu posso mandar, mas pela própria aula você consegue, ó.
Porque tá vendo aqui que em cima é um vídeo do YouTube que eu carrego direto no slide, mas aqui tem o ciclo de vida do Toxoplasma gondii, parte 1. É só você colocar isso no YouTube que aparece, tá? Porque isso aí eu coloco o vídeo direto do YouTube no slide. Então pode, pelo nome, vocês conseguem achar tudo. De fato, Willas, vai ter que dar uma sentada. Como eu disse, aqui eu direciono vocês na construção do conhecimento. Mas vai ter que sentar, vai ter que ler, vai ter que entender, vai ter que acompanhar para conseguir pegar a informação, porque é muita coisa. O Raimundo tinha uma dúvida. Raimundo, você conseguiu ser respondido? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Me diga aí. Não, professor, é apenas uma questão da literatura, não da literatura não, é uma curiosidade fora da literatura. Alguns, no vídeo que você mostrou aí, alguns ratos são pegos pelos gatos e transmite tal. O que me chamou a atenção é que alguns ratos têm um comportamento que se deixam pegar ou ficam agressivos para que eles sejam capturados pelos gatos. Alguns gatos até se negam. Que já observei isso. Aí quando vai ver, parece que tem um comportamento, apresenta como é contaminado pelo Toxoplasma gondii, parece que o comportamento altera, parece que quer ser capturado. É uma curiosidade que é comum em alguns animais, mas assim, já que são predadores reversos, né? Aí eu fiquei curioso. Tiago quer falar alguma coisa? Obrigado. Então, Raimundo, como eu disse, eu estou aprendendo com vocês também. Eu não tenho nenhuma informação de que, tipo, Toxoplasma possa induzir no animal uma predisposição a ser capturado para difundir a infecção. Então, eu não saberia te responder isso, ou sim, ou colaborar nesse sentido, entendeu? Não tenho nenhuma informação da literatura que demonstre isso, nunca vi. Mas obrigado aí por expor, enfim. Acho que é importante a gente buscar sempre fontes confiáveis, né? Porque, por exemplo, é possível? Tá, mas como é que você vai comprovar cientificamente que um parasita pode induzir no roedor uma predisposição a ser captado? Não sei como seria isso. Exatamente. Eu sei que na literatura científica que tem o fungo lá que faz com que o inseto faz o desejo dele, mas até então um ser maior como um rato, acho que é difícil, mas parece que altera realmente o comportamento do rato. Interessante. Tiago. Ô, professor, não era para colaborar nesse sentido. Isso que Raimundo falou é de fato comprovado cientificamente mesmo. O que acontece é que o toxoplasma ele tem um tropismo, né, tem uma predileção por células nervosas em alguns momentos da fase dele no hospedeiro intermediário, e que ele vai atuar lá no sistema de recompensa cerebral, na parte, pode ser córtex pré-frontal, núcleo accumbens, aquela região Sim. que faz o processamento da sensação de prazer e satisfação. E ele faz uma alteração de neurotransmissor que faz com que o hospedeiro ele sinta prazer na dor. Tanto que é comprovado cientificamente, isso que Raimundo falou do rato é fato, o rato adquire comportamento suicida e pela sensação do prazer, na realidade ele está buscando o prazer. E no ser humano já tem estudo comprovando que o ser humano que tem a forma de neurotoxoplasmose, ele pode desenvolver o comportamento sadomasoquista, que ele vai alterar esse sistema de recompensa cerebral e a pessoa vai começar a sentir prazer na dor. Eu vou tentar achar o estudo que eu li. Tiago, é até interessante para mim, porque que tem alguns... Se você encontrar, depois você põe lá no grupo, eu expõe aqui, porque Sim. É interessante esse conhecimento científico na questão de entender, entendeu? Até que, né, a depender da infestação, pode acontecer realmente. Isso pode até ter um significado na epidemiologia da doença. Sim, com certeza. Como eu disse, eu nunca li sobre isso, tá? Mas eu acho muito importante esse feedback, a gente compartilhar conhecimento, porque eu acho que é importante. Eu colaboro com vocês, se vocês colaboram comigo, eu nunca tinha lido nada, mas eu achei muito interessante, né? Tem um pessoal que está com medo desse rato, mas quem sabe esses comportamentos aí sadomasoquistas da galera não seja toxoplasmose, tá vendo? Vamos descobrir. Tem muita doença que altera de fato o comportamento. Então a gente vai ver, por exemplo, que em alguns indivíduos que possuem algumas parasitoses, por exemplo, eles tendem a comer terra.
é um comportamento sugerido para a doença, mas aí dizem que é porque, tipo, devido à presença do parasito, o déficit nutricional de alguns minerais faz com que o indivíduo ele busque de qualquer forma e a terra tem, então eles tendem a comer terra. Então, de fato, existem parasitoses que alteram o comportamento, mas é interessante. Eu nunca tinha visto nada sobre toxoplasma e isso aí não. Bacana. Né, Ilas? Quem nunca só para ver o gosto ali, como é que funciona? Ai, ai, tá vendo? Era tudo verme, vocês pensando aí. Acho que bacana. Obrigado, gente. E quanto ao conteúdo em si, alguma dúvida, galera? Tranquilos? Tranquilo não, né? A gente tem que decorar isso tudo. Mas segue aí, segue, vai, flui. Decorar não, aprender. Mas a gente Vamos. aprende decorando. Tá, ok. Eu acho que a grande questão é saber memorizar, aprender, né, as fases, né, o nome das fases desse protozoário em todos, quando ele é ingerido. É só ele não perguntar na prova, Cat. Eu acho que já resolve o problema. O outro tá resolvido. Mas esse é o problema. A patogenia da doença está diretamente relacionada com a forma evolutiva, então não tem como não cair na prova, tá vendo? Mas enfim, uma coisa que eu acho interessante, gente, assim, parasito nas primeiras aulas assusta, porque a gente vai ver que é tudo um bocado de nome diferente e você fica meio perdido naquilo, mas com o estudo, o que acontece você se acostuma com algumas terminologias, porque são terminologias padrão. Então, por exemplo, cisto e trofozoito. Eu vou tentar dar uma aula de giardia também para vocês, que a gente viu, por exemplo, em amebíase. É a mesma nomenclatura para giardia lambda, que causa giardíase. Tem cisto e tem trofozoito. Tem outras doenças que compartilham de alguns termos gerais. Então, verme adulto, larva, é meio que tudo padrão, entendeu? Mais ou menos. Então, de início, causa essa estranheza, mas vocês vão ver e é interessante identificar. Qual é a forma de dispersão? É tal forma. Qual é a forma evolutiva de infecção aguda? É tal forma. Qual é a forma de infecção tardia, crônica? É tal forma. Associar a forma evolutiva com a causa, a infecção, o estágio dele, facilita o entendimento, tá bom? Professor, tem tratamento para gatos assim para os gatos e assim evitar a contaminação nos humanos? Hoje em dia já tem, tá? Tem sim. Há algum tempo, algumas coisas eram muito restritas. Por quê? Até hoje, em algumas doenças é mais complicado, porque geralmente o remédio que cura o gato, o medicamento que cura o gato, é o mesmo medicamento que é usado para cura o gato, não, mas que cura o vetor, é o mesmo medicamento utilizado para curar os humanos. Então, se a gente usa demasiadamente esses medicamentos no vetor, o que pode acontecer é a gente propiciar desenvolvimento de resistência no animal. E aí, quando esse parasita infectar um humano, aquele medicamento não funciona mais. Então, essa questão de tratamento de vetor é muito complicado. Vocês vão ver, por exemplo, na leishmaniose, é um problema de muitos animais terem que ser sacrificados. Por quê? Tem remédio para leishmaniose? Tem. Mas, se a gente utiliza esses remédios nos animais, a gente pode induzir o surgimento de uma cepa resistente àquele medicamento, e aí, quando a gente se infectar por aquele parasita, o parasita vai ser resistente, a gente não consegue tratar o humano. Então, o problema de tratar o vetor é esse, entendeu? Existem algumas práticas de prevenção, de cuidado com os animais. Existem alguns tipos de doenças, já algum tratamento, mas isso ainda é usado com muita cautela, entende?
para que a gente não venha induzir o desenvolvimento de linhagens parasitárias resistentes a medicamentos. Beleza? Vamos, então, a gente viu a primeira parte, tá? A gente viu de como acontece o ciclo biológico no vetor, no hospedeiro definitivo, né, que é o gato. Agora a gente vai entender o que acontece no ser humano, tá? Então, aqui temos a parte 2. E aí, como eu disse, gente, percebam, é tudo vídeo disponível no YouTube. Então, é só colocar o nome aqui, ó, ciclo de vida, Toxoplasma gondii 2. Vocês vão achar esse mesmo vídeo, tá? À medida em que o sistema imune do hospedeiro Voltar do de início. vida do Toxoplasma gondii, parte do milhares de Deixa eu oocistos voltar de do início Toxoplasma, ciclo de vida do Toxoplasma Pronto. gondii, parte Prof, ficou sem som aqui agora. externo. Os o... Como, perdão, não ouvi. Tinha ficado sem som o vídeo. Eu acho que quando você desliga o microfone, a gente não consegue ouvir o vídeo. Entendi. Então, vou deixar ligado novamente, só um momento. oocistos só se tornarão infectados de vida do Toxoplasma gondii, parte 2. Milhares de oocistos de Toxoplasma gondii são formados no intestino dos gatos e eliminados no ambiente externo. Os oocistos só se tornarão infectivos após passarem pelo processo de esporulação. A esporulação é uma divisão por meiose que reduz o número de cromossomos à metade. Gente, aqui eu só vou dar uma pausa já, para, como eu disse, para não assustar vocês, tá? E para a gente entender, porque, como eu disse, eu acho que eu sou um direcionador. Nessa circunstância, onde a gente perdeu muito tempo, talvez seja importante dar alguns direcionamentos. Eu não acho que seja extremamente essencial para vocês saber que em tal momento a reprodução é por esquizogonia e que depois a esporulação se dá por meiose, que não sei o quê. É bom, mas para que vocês não fiquem mais desesperados ainda, né, Yulas? Se atentem ao todo, tá? A cada forma evolutiva de cada estágio, qual é o infectante, qual é que causa a doença, tá bom? Para direcionar para vocês e deixar um pouco menos sofrido esse processo de construção do conhecimento, tá? Então, deixa eu voltar um tiquinho aqui. Vamos tentar. Vamos lá. Ao final do processo, o oocisto contém 2 esporocistos. Cada esporocisto contém em seu interior 4 esporozoítas. Este será o oocisto maduro, infectivo para qualquer animal de sangue quente que o ingerir, inclusive o homem. Quando o gato eliminar fezes próximo a uma horta ou pastagem, as hortaliças serão contaminadas pelos oocistos. Além disso, os oocistos também podem ser levados pela água, espalhando-se pelo ambiente. Os oocistos são muito resistentes, suportando variações das condições de umidade e temperatura, permanecendo infectivos por muitos meses. Animais que se alimentem nessas pastagens se contaminarão com o toxoplasma. Da mesma forma, pessoas que comam hortaliças ou bebam água contaminada pelos oocistos vão adquirir o parasito. Ao passar pelo tubo digestivo, os envoltórios do oocisto serão digeridos pelas enzimas estomacais e do intestino, liberando os esporozoítos. Na contaminação pela ingestão de carne crua ou mal cozida, a infecção inicial é feita pelas formas bradizoítas. Tanto os esporozoítos quanto os bradizoítos penetram nas células do intestino do novo hospedeiro e vão se dividir. Gente, um breve parêntese. Percebam a diferença, tá? A forma evolutiva que a gente ingere a partir das fezes do gato é o esporozoíto, tá? Que ele mostrou na água e tal. Depois ela fala, a forma evolutiva que vocês ingerem a partir de carne de animal contaminado é o bradizoíto,
tá bom? Então, essa já é uma diferença. O gato, quando ele ingere o rato, ele está ingerindo o bradizoito, que é a forma cística que fica no tecido. Fica no músculo, fica no olho, fica no cérebro, enfim. A forma obtida a partir das fezes de animal é o esporozoito, tá bom? Vamos seguir adiante. Dando origem a taquizoítos, que são as formas de multiplicação rápida do parasito. A partir do intestino, os taquizoítos se disseminarão para outras células e tecidos, estabelecendo a forma aguda da toxoplasmose. A forma taquizoíta do toxoplasma se desloca por deslizamento no ambiente extracelular, projetando essa estrutura em forma de cilindro, o conoide, e secretando proteínas dos micronemas. Ao encontrar uma célula-alvo, como este macrófago, passa a secretar proteínas das róptrias, aqui representadas por essas bolhas brancas. Isso modifica as propriedades da membrana da célula hospedeira, que se torna receptiva à invasão do parasita. Durante a invasão, o toxoplasma se comprime, assumindo essa forma de ampulheta. No interior da célula hospedeira, o toxoplasma forma um vacúolo parasitófaro, que o protege da destruição pelas enzimas lisossomais e do sistema imune do hospedeiro. Dentro do vacúolo tem início a secreção dos grânulos densos, que darão origem a uma rede de túbulos e contribuirão para o crescimento do vacúolo, aonde o toxoplasma vai começar a se dividir pelo processo de endodiogenia. Na endodiogenia, duas células filhas se formam dentro da célula-mãe, que mantém seu complexo apical enquanto o núcleo e as estruturas internas se duplicam e as membranas internas e o complexo apical das células filhas se formam. As duas células filhas emergem, mas permanecem ligadas pelo corpo residual. Após muitos ciclos de divisão, se forma uma roseta de parasitas. Finalmente, os parasitas se desprendem do corpo residual, rompem a membrana do vacúolo e a da célula hospedeira, indo em busca de novas células para invadir e repetir o ciclo. Transportado pelo sangue, o toxoplasma se espalha por todos os órgãos e tecidos do hospedeiro, como os músculos e o cérebro. À medida em que o sistema imune do hospedeiro seja ativado, o toxoplasma se abriga em células como os neurônios e tem início o processo de conversão de taquizoítos em bradizoítos. Os parasitas passam a se dividir com menos frequência. Proteínas diferentes são secretadas e o vacúolo vai se modificando. O vacúolo adquire uma parede espessa, transformando-se em um cisto tecidual. Estes cistos podem permanecer despercebidos por toda a vida, sendo característicos da fase crônica da toxoplasmose. Quando ocorrem em animais como o boi e o porco, os cistos também podem ser fonte de contaminação para novos hospedeiros através da ingestão de carne crua ou mal cozida. A grande diversidade de hospedeiros e formas de transmissão contribuem para a larga disseminação do toxoplasma na população. Moral da história, não precisa assistir filme de terror na Netflix. Vamos assistir uns vídeos de parasita que dá no mesmo, né? Mas, gente, enfim, entendemos. Recapitulando. A gente vai ingerir o parasita por diferentes vias. Pela fezes do animal, a gente ingere o esporozoito.
com carne contaminada, a gente pode ingerir o bradizoito, que é o cisto que fica no tecido, tá? Uma vez ingerido, eles vão infectar nossas células intestinais e lá vão se multiplicar e se diferenciar na forma taquizoito, que é a forma de reprodução rápida e de infecção aguda. Então, essa é a forma de reprodução rápida, eles vão se multiplicar, sair de uma célula, invadir outra, se multiplicar. Como é que isso acontece? Percebam, eles invadem uma célula, tá? Lá eles ficam escondidos dentro do vacúolo parasitóforo, como vocês viram, e como eu disse na primeira aula, os micro-organismos também, né, os parasitas, eles têm os seus mecanismos de defesa. Então, eles enganam o nosso sistema imune de modo a que eles não sejam destruídos dentro desse vacúolo parasitóforo. Então, eles conseguem aí impedir a adesão de vesículas, né, lisossomais, que teriam aí moléculas que degradariam o parasita, e eles conseguem, então, se reproduzir, formando aquela roseta parasitária, né, cheia de taquizoíto. E aí eles vão migrando e saem da célula, invadem nova célula, se escondem no vacúolo parasitóforo, se reproduzem, até que, com o passar do tempo, nosso organismo vai desenvolvendo imunidade adaptativa específica. Então, a gente vai aprendendo a combater, vai aprendendo a controlar essa infecção aguda, e diante desse ambiente já não tão propício, eles tendem a migrar para alguns órgãos, né, alguns tecidos, e lá eles se diferenciam na forma bradizoíta. Bradizoíta é a forma que fica no tecido. Lembra que o gato ingeriu quando ele comeu o ratinho, que a gente ingere quando a gente come carne contaminada? A forma no tecido, que fica alojada no cisto no tecido, é o bradizoíto. Então, esses bradizoítos, eles vão se multiplicar e se organizar em uma membrana cística que vai protegê-lo do sistema imune. Então, ele fica ali escondidinho até que surja um ambiente novamente propenso à proliferação. E aí, qual é o problema, por exemplo, a gente vai falar mais adiante, de indivíduos que tenham HIV, por exemplo. Ele adquiriu toxoplasmose na infância, teve lá a fase aguda, mas não teve nenhum problema grave. Todavia, ele teve bradizoíto escondido lá no tecido. Passou-se 10 anos, virou adulto, teve relações sexuais sem preservativo, contraiu HIV. Com isso, a imunidade baixou e os bradizoítos que estavam escondidos, eles conseguem, então, percebendo que o ambiente já está mais propenso, eles saem e reiniciam a infecção. Então, é um problema. Esses bradizoítos são uma forma de manter o parasita viável durante longos períodos dentro do organismo do indivíduo, tá bom? A Patrícia perguntou se tem diferença na doença esse meio de contaminação. Patrícia, na doença em si, não. O que muda é a forma do agente infector, né, digamos assim, o estágio. Se for por fezes de animal, de gato, o estágio que vai infectar o indivíduo são os esporozoítos. Se for através da carne, vão ser bradizoítos. Independente de qual seja a via de contaminação, no nosso organismo, eles vão infectar a célula intestinal, se diferenciar em taquizoíto, que é a forma de infecção aguda, e aí se espalhar pelo organismo, tá bom? Enfim, gente, além do susto e o medo desse tanto de nome para entender e aprender, estamos bem? Conseguimos entender? Sim. Sim, mais ou menos, né, Yulas? Que bom. Sim, os bradizoítos, eles mesmo. Como eu disse, é muita coisinha, eu entendo que é muita coisinha, mas não é complicado, tá? Difícil de entender. É muita etapa para absorver, mas não é nada de difícil compreensão, tá bom? Então, uma vez que nós entendemos aí o ciclo, vamos passar adiante nas demais questões relacionadas à doença.
Professor, eu vou fazer uma Hum. pergunta, que é uma dúvida aqui que surgiu, mas se você for responder lá na frente, você só fala e depois você responde. Ok. Por exemplo, você falou bem assim que vai ter infecção, né? Vai ter a fase aguda da doença. E aí depois vai ser formado cistos que vão preservar a forma do toxoplasma. E aí ele pode, lá na frente, depois de anos, se tornar ativo porque ele permanece viável ali no cisto. Seria isso, né? Perfeito. Tá, e agora minha dúvida é o seguinte, por exemplo, quando a pessoa realiza o tratamento para toxoplasmose, esses cistos também são eliminados? Ou seria só o toxoplasmose que estaria no sangue? Qual é o problema? E é por isso que disse muitas vezes que a toxoplasmose ela não tem cura. Por quê? É possível que esses cistos sejam eliminados? É possível. Mas você tem como garantir? Não, porque você não sabe onde eles foram, não tem como você descobrir perfeitamente quantos cistos tem, onde eles estão, se estão ativos ou não, entendeu? Então, é possível que morram? É possível. Todavia, é garantível, digamos assim, é possível garantir por meios diagnósticos? Não, porque você não vai sair fazendo biópsia no indivíduo inteiro para tirar o cisto e ver se estava ou não viável, entendeu? Então, por via de regra, disse que a toxoplasmose não tem cura, porque pode ser que o cisto venha sofrer também ação de algum medicamento, mas não tem muito como garantir que de fato matou. Entende? Por isso que existe um cuidado muito especial, principalmente com mulheres, né, que possam estar grávidas. Então tem que fazer os testes de toxoplasmose, etc., porque é um risco sempre para o bebê, tem que ter todo um cuidado aí, tá bom? Te respondi? Sim. Pronto, teve alguém que levantou a mão. Deixa eu ver. Existiu? Foi eu. Oi. É porque eu conheço uma pessoa que aconteceu exatamente o que o Yulas disse, né? Ela queria engravidar, mas para engravidar ela teve que fazer uma série de exames, nem para ver se estava tudo certo. E nessa foi diagnosticado a toxoplasmose. Ela tratou a toxoplasmose, mas ainda assim, por mais que não seria transmissível, né, por conta do tratamento para a criança, mas ainda assim o protozoário ficaria no corpo dela, só que inativo. Exatamente. Então, o que se faz assim, não é que não pode ter filho nem nada do tipo, tá? Só tem que fazer todos os testes para ter o acompanhamento adequado, para usar muitas vezes o medicamento, até mesmo como prevenção, profilático, para impedir que ele volte a ficar ativo. Então, existem uma série de cuidados para garantir que o toxoplasma não volte à atividade e passe para o bebê, né? Ô, Mas... Oi. Mas existe algum protocolo para que de tempos em tempos seja feito esse teste? Por exemplo, no indivíduo que em algum momento da vida tenha tido a doença ativa, por exemplo, vou citar o meu exemplo. Durante a gravidez, eu fiz o teste e o IgG deu positivo. Então, quer dizer, eu já tinha tido, mas eu acho que talvez até o meu próprio, né, organismo, né, conseguiu combater. Então, quer dizer que em algum momento ele pode vir se tornar ativo novamente? Se você tiver um cisto que possa estar aí viável e escondido, e caso você tenha uma queda de imunidade, pode. Mas isso é regra? Professor, eu tenho IgG positivo, quer dizer que eu tenho um cisto viável no meu organismo? Não, entendeu? Então, assim, o fato de você ter IgG positivo, ou de você já ter tido a doença, quer dizer que você já teve contato com o parasita. Diante disso, a gente pode ter algumas possibilidades. A primeira delas, você ser uma pessoa com a imunidade ok, jovem, ativa, e o seu organismo destruiu todos os focos possíveis de toxoplasma. Ok, fim. Segunda possibilidade, você é uma pessoa ok, o seu organismo controlou a infecção aguda, mas existem em algum local do seu corpo, músculo, qualquer outro órgão, alguns cistos que possam estar viáveis. E aí, se você tiver uma queda na imunidade, eles podem voltar à atividade.
bom? Eu desconheço, tá bom? Não vou falar que tem, que não tem, mas eu desconheço a necessidade de um protocolo porque isso está muito associado com sintomatologia também. Então, se você tem um quadro clínico sintomático, o seu histórico de saúde conta. Então, você, já tive toxoplasmose, não sei o que, aí o médico vai avaliar, junto com a sintomatologia, as análises diagnósticas, se pode ser uma reativação do toxoplasma, ou não, entendeu? Então, assim, pode ser que você tenha esse toxoplasma, e qualquer indivíduo tenha, pode ser que você tenha resolvido muito bem na primeira infecção, e você não tenha cisto nenhum. A questão é que a gente não tem como garantir que você não tenha em nenhum local do seu corpo um cisto viável e escondido, entendeu? Então, nesses casos, o que se faz, por isso que quando se pretende engravidar, é importante fazer esse tipo de exame, porque se você já teve em contato, por prevenção, se faz uma série de condutas para que se previna que, caso você tenha esses cistos e que eles possam estar ativos novamente, que o bebê também possa ter aí uma contaminação. Entendeu? Sim. Então, assim, gente, primeiro, não se assustem, tá? É um problema, mas não é nada que uma boa alimentação, atividade física, sono regular e cuidados básicos com a saúde não resolvam. Então, mantenha a sua saúde em dia e tá tudo certo, sem drama, sem crise, sem medo, tá bom? É importante a gente ter esse conhecimento para que a gente conduza muitas das pessoas, né? Então, essa é a minha conduta. A gente vai discutir um pouquinho mais à frente, tá? Quanto à transmissão, então, como disse, né? Pode ser a partir da ingestão de alimentos e água contaminada, no qual a gente vem a ingerir oocistos que contenham aí esporozoítos. Pode ser pela ingestão de carne mal passada, mal cozida, que tenham cistos com bradizoítos, ou a terceira via, que é a via transplacentária. O toxoplasma gondii, ele atravessa a placenta. Então, ele pode alcançar o feto. E esse é um problema, tá? Então, quanto à patogenia, a maioria dos casos são assintomáticos. Como eu disse, muitas vezes, se você é uma pessoa saudável, se você se cuida, se você está com a imunidade ok, geralmente não são manifestados sintomas. Todavia, como o próprio colega falou no início, se você tem alguma comorbidade, algum outro problema, isso pode ser um problema maior, tá? Então, a maioria dos casos são assintomáticos, mas pode ser sintomático, e isso varia de acordo com a imunidade do hospedeiro. Por exemplo, fetos, ele não tem um sistema imune desenvolvido, ele ainda está em formação, ele não teve ainda a maturação imunológica suficiente para combater esse tipo de infecção. Então é perigoso. Indivíduos imunocomprometidos, aí é muitíssimo perigoso, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula, e também eu acho que na aula de imunologia, para quem não teve ainda, que vai pegar comigo na quinta-feira, vocês vão entender melhor por que é tão importante, tão perigoso também esse tipo de situação, tá? Quais são os sintomas, né? O inchaço, o ganglionar ou o estado febril agudo são os mais comuns, né? Então, o indivíduo tem a febre alta, aumento em alguns linfonodos e tal, mas geralmente se resolve bem, tá? Mas pode ter também um comprometimento ocular, né? Como alguns colegas já disseram aí, a toxoplasmose ocular, caracterizada aí como principalmente indivíduos apresentando coriorretinite, devido à presença de taquizoítos lesionando a retina e a coroide. Né? Então, os taquizoítos, que são a forma relacionada à infecção aguda, de multiplicação, divisão rápida, acabam tendo também, então, acesso à região do olho, causando toxoplasmose ocular, tá? E em caso de indivíduos, principalmente imunocomprometidos com AIDS, tá? Geralmente pretendem ter mais chances de apresentar a neurotoxoplasmose, que causa lesões necróticas em células nervosas. E aí está um dos piores problemas associados à toxoplasmose. Ok? Então, no contexto
contaminação, né, transplacentária ou pré-natal. Qual é a problemática disso? Se a mulher está no primeiro trimestre da gestação, isso possivelmente pode ocasionar um aborto. Se ela está no segundo trimestre, o fato de o feto adquirir toxoplasmose, pode induzir tanto aborto quanto nascimento prematuro. No terceiro trimestre, pode tanto nascer saudável e só apresentar sintomatologia depois, já que a mãe já tiver, né, dado à luz, ou ele pode nascer com lesões oculares, que é um sinal patognomônico relacionado à toxoplasmose transplacentária. Professor, o que é um sinal patognomônico? É geralmente um sinal, ou sintoma, ou uma marca associada exclusivamente a um único tipo de doença. Então, vocês vão ver aí, por exemplo, na doença de Chagas, tem o chagoma de inoculação, sinal de Romanhan, no qual ocorre um inchaço palpebral unilateral. Isso é um sinal patognomônico, porque a única doença bem relatada que o indivíduo pode apresentar, o que é característico, né, não é nem a única, mas a doença que é característica apresentar esse tipo de situação é aquela doença. Então, se o recém-nascido nascer aí apresentando lesões oculares, isso geralmente está associado com toxoplasmose, no qual a criança apresenta aí a forma ocular. Ok? Qual o problema relacionado a indivíduos imunocomprometidos? Alguém aqui já teve imuno ou vai todo mundo pegar agora? Tem alguém que já pegou imuno? Não? Então a gente vai aprender juntos, tá? Então vocês vão aí ir entendendo, é bom porque vocês pegam uma matéria e vai entendendo a outra, e isso vai ajudando. Mas vamos falar um pouco de conhecimento de vida. Alguém me diga aí o que é a AIDS, o que é o vírus, o que ele causa, quem ele infecta, enfim. A partir do que vocês sabem na vida. Tá, o vírus da imunodeficiência adquirida. É um vírus que tem tropismo para as células da série branca, né? Especialmente as células CD4 ou T4, esqueci qual é a célula. Sim. Então, ele tira praticamente... essas células são responsáveis por praticamente grande parte da defesa do organismo. Aí, um indivíduo adquirindo esse vírus, ele se multiplica dentro dessas células, né? CD4, e vai tirando praticamente toda a imunidade do indivíduo, né? Esse indivíduo fica praticamente sem imunidade natural nenhuma, inclusive por patologias que, mesmo que ele tenha tomado algumas vacinas anticorpos em si, mas ele se torna vulnerável, digamos, todas as defesas do corpo, assim. Então, o vírus tem essa capacidade, né? O senhor quer que fala do tratamento? Menciona? Vamos falar aí da vida, o que você sabe. Então, Pode dizer. Tá. Então, o vírus tem essa capacidade de tirar, legalmente, tirar as defesas do organismo, né? E ele se multiplica, essa multiplicação, a carga viral vai aumentando, 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 e os retrovirais, ele vai justamente impedir isso, a transcriptase, ou seja, vai impedir que esse vírus ele se multiplique de uma forma mais abrangente em todo o corpo, né? E impedindo essa transcriptase, impedindo também a multiplicação viral, fazendo uma correção que é a diminuição da carga viral e, consequentemente, o aumento também, ou próximo do volume normal da célula CD4 do organismo, né? O colega aqui, Yulas, colocou linfócitos. Os linfócitos também fazem parte dessa célula, mas o vírus em si não tem tropismo por essas células. Mas, se eu não me engano, a T4 é CD4, uma coisa assim, eu não me recordo bem, Yulas. É os dois. Basicamente, é os dois, né, professor? Então, Mas é porque o CD4 são linfócitos T, CD4, Exatamente. então são linfócitos. É porque existem duas nomenclaturas. Tanto podem ser chamados de células T, quanto de linfócitos T. Tanto os dois nomes são adequados, tá? Então, esse tropismo é explicado não só pela vulnerabilidade, mas também pela a capacidade
da fita de DNA, se torna mais fácil. Os estudos falam que se torna muito mais fácil essa transcriptase dentro dessas células. Por isso esse tropismo natural, não só por uma questão de proteína ou quimiotaxia, mas também por essa facilidade da transcriptase do vírus, do HIV, mesmo os tipo 1 e tipo 2, que é o mais comum no Brasil. Entendi. Alguém complementa? Tem alguma outra informação relevante? Todo mundo satisfeito com a resposta do Raimundo? Tá, exatamente. Então, eles afetam principalmente linfócitos TCD4. Como todo mundo ainda vai aprender nas próximas aulas, então eu não vou perguntar, eu vou dizer. Mas nos próximos casos aí eu já vou perguntar para vocês. Mas a pergunta seria, qual a função da célula TCD4? E por que isso propicia que outras doenças, como a toxoplasmose, consigam se disseminar mais intensamente? Vamos entender. Eu disse na primeira aula de imunologia o nome das células e de algumas das suas funções. Como eu falei, o linfócito TCD4 seria o maestro de uma grande orquestra. Ele é o chamado linfócito T auxiliar, ou seja, ele auxilia, ele direciona, ele conduz a resposta imune frente a agentes invasores. Se ele não está funcionando, se ele está sendo destruído, se ele está com algum problema, toda a resposta imune é comprometida, porque ele é o responsável por guiar. Então, imagine uma banda sem maestro, cada um fazendo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Vai virar uma bagunça, não vai emitir uma música agradável, organizada e funcional. A mesma questão é a nossa resposta imune. A ausência da ação, da eficácia, da função dos linfócitos T auxiliares, que são os TCD4, comprometem todas as outras respostas. Uma das funções do linfócito TCD4 é ativar as células, os fagócitos, a fagocitar e destruir o agente invasor. Se o linfócito TCD4 está presente, quando o taquizoíto invadir, lembra lá que eles invadem uma célula, fica dentro do vacúolo parasitóforo, quando ele invadir um fagócito, uma célula de defesa, um macrófago, um neutrófilo, se o indivíduo ele é imunocompetente, o linfócito TCD4 vai lá, ativa esse macrófago para ele ficar fortão, e aí ele consegue destruir o parasita. Se o indivíduo está sem a presença dos linfócitos T auxiliares ativos, né, devido à presença do vírus, o macrófago, a célula de defesa, ela até fagocita, mas ela não tem o estímulo, ela não tem o direcionamento para que ela consiga destruir o toxoplasma. Dessa forma, eles vão infectando tudo que é tipo de célula, nunca vão sendo destruídos, vão se multiplicando, vão saindo, vão infectando novas células, vão sendo propagados, até que eles conseguem alcançar aí o sistema nervoso do indivíduo, sendo que geralmente esses casos estão associados com a neurotoxoplasmose também. Então é um problema muito grande por isso. Então, mesmo o indivíduo que ele já tenha tido toxoplasma antes, ficou lá os bradizoítos num cisto escondido. Ele adquiriu HIV, a doença se manifestou na forma de AIDS, a imunidade baixou, esses bradizoítos novamente se diferenciam em taquizoítos, se espalham pelo corpo, e aí, uma vez que o indivíduo com AIDS tem a resposta por células T comprometida, aí tende a se espalhar a infecção, a atingir outros lugares, como, por exemplo, o sistema nervoso, causando neurotoxoplasmose, e tem uma série de outros problemas, tá bom? Então, a relação entre indivíduos imunodeficiências, neurotoxoplasmose ou outras comorbidades que diminuam o sistema imune do indivíduo com formas mais gravídicas da doença é essa. Restam dúvidas? Tranquilo? Pode colocar na prova? Vai poder? Pode, se a gente vai saber responder. Tô brincando, tô brincando. Questão dada para vocês, tá vendo? Então, bora lá.
Então, seguindo, o diagnóstico, como funciona? Então, muitas vezes, mais uma vez, o diagnóstico clínico acaba sendo pouco preciso, porque pode ser que se manifeste a nível ocular muito forte, mas como a gente viu, a maioria é sintomática. Quando tem alguma coisa, pode ter febre, cansaço, linfadenopatia, mas pode ter inflamatória generalizada. Então, isso é complicado. O diagnóstico parasitológico também é difícil, no intuito de identificar o parasita na amostra. Raramente é utilizada a amostra de líquido amniótico. Tem indivíduos que têm dúvida, tem suspeita aí de neurotoxoplasmose ou qualquer coisa do tipo. Em alguns casos mais graves, pode ser feita a busca do parasita. Então, pode ser feita de amostra de líquido amniótico ou líquido cefalorraquidiano. Todavia, não é comum. O mais utilizado é pesquisa de anticorpo. Então, IgG, IgM, vocês vão aprender mais sobre isso em imunologia, né? Eu creio que muita coisa já saibam, mas a gente vai revisitar isso na imuno para a gente identificar a sorologia, e aí a gente une a sorologia junto com a sintomatologia clínica, né, do paciente. Então, mas eu tenho IgG, você está com algum sintoma? Você tem algum problema? Não, então talvez não seja o caso de você ter uma toxoplasmose ativa e que está te gerando um problema e você vai morrer amanhã. Não tem nada disso, entendeu? Então é sempre o diagnóstico clínico associado com o diagnóstico laboratorial e a construção da história para que a gente feche o diagnóstico adequado. Isso é importante porque, como o colega disse no início da aula com o amigo dele, nem sempre os médicos têm essa perícia, esse conhecimento para ir juntando todos os sinais, pedindo os exames adequados, unindo com sintomatologia. Então, devido a essa doença ser uma das mais prevalentes das infecções parasitárias, uma das mais disseminadas, é importante que vocês tenham esse tipo de informação, tá bom? Então, como funciona o diagnóstico, por exemplo, no recém-nascido? Como nós dissemos, é um caso especial que deve ter muita atenção. Então, o primeiro ponto, pesquisa de IgM no soro do bebê. Por quê? A IgG, ela passa pelo leite, não é isso? Só que IgM não necessariamente. Então, se o indivíduo ele tem IgM no soro, é porque o próprio corpo do bebê está produzindo. E não porque passou pelo leite da mãe ou nada do tipo. Então, esse é um sinal. Além disso, existem outras situações. Então, se a mãe tinha lá os anticorpos, né, tinha toxoplasmose, ela vai ter IgG. Todavia, se a IgG no bebê está mais alta do que na mãe, isso também pode ser um indicativo de que o bebê já tem a toxoplasmose há algum tempo e que, por isso, ele já produziu IgM e já está produzindo IgG. Vocês vão entender melhor essa lógica de anticorpos quando a gente pegar a imunologia, que vocês vão entender quais anticorpos são produzidos primeiro, quais são produzidos depois, qual a lógica, o que cada um deles quer dizer, tá? Mas a nível de informação geral. Então, elevação sucessivas em diferentes testes. Então, por exemplo, você faz a dosagem hoje, dá tanto, amanhã dá mais alto, depois de amanhã dá mais alto. Então, esse aumento sucessivo da dosagem de anticorpos também está relacionada, porque se está aumentando, quer dizer que o parasita está no indivíduo e que o corpo dele está produzindo mais devido à presença do parasita ali causando problemas. Ou então reação positiva no lactente após 6 meses. Então, se passaram mais de 6 meses e o bebê ainda apresenta sorologia positiva, isso quer dizer que ele teve contato de fato com o toxoplasma também, não foi apenas anticorpo que recebeu da mãe, tá? Então, são situações aí específicas que devem ser consideradas, e no adulto é necessário, para que seja validado, o ideal é que seja feita pelo menos dois diagnósticos, tá? 2 testes, por pelo menos 2 métodos diferentes em intervalos de 2 a 3 semanas. Então, esse era um dos protocolos, tá bom? Então, você faz um teste por ELISA, outro teste por imunofluorescência indireta, e se no primeiro teste deu negativo, no segundo deu positivo, ou então no primeiro teste deu X, no segundo deu Y, deu maior do que no primeiro,
Esse aumento da dosagem de anticorpos também pode sinalizar que o indivíduo está com uma infecção ativa e que isso pode ser a causa do problema que ele possa estar apresentando. Então, existem técnicas, né, e protocolos estabelecidos para que se faça um diagnóstico adequado, né? Nem sempre as pessoas têm o conhecimento ou estão preparadas, ou dentre tantas doenças possíveis, se cogita a toxoplasmose, mas é importante ter esse conhecimento para que vocês façam os procedimentos adequados quando necessário. E aí, por fim, o diagnóstico em indivíduos imunodeficientes se dá também devido a uma reativação da primo-infecção após aquela situação de imunodeficiência. Então, foi o que eu disse. O indivíduo tem a toxoplasmose, tem o bradizoito escondido, mas é saudável. De amanhã ele adquire lá o HIV, apresenta a AIDS, e aí reativa aquela primo-infecção, aquela infecção lá que já estava guardadinha, o bradizoito escondido. Como baixou a imunidade do indivíduo, ele pode se reativar, e principalmente com relação à suspeita de neurotoxoplasmose, pode ser indicada aqui a tomografia computadorizada para se observar se existem cistos, né, no cérebro do indivíduo que possam estar aí ocasionando algum tipo de dano neurológico, né, no paciente e correlacionando com sintomas, características clínicas, entre outros. Então, percebam que em cada caso existem os protocolos a serem seguidos, considerando o estado imunológico do paciente, a idade e a situação geral dos sintomas clínicos, tá bom? Então, quanto ao tratamento, como eu disse, ela é uma doença considerada incurável. Por que, professor, não tem cura e quem tem uma vez vai ter para sempre? Não necessariamente. Mas não tem como a gente garantir que não vai ter nenhum cisto de bradizoito escondido. Então, por isso, existe um acompanhamento, né, principalmente em situações específicas, em que a mulher fica grávida, ou então o indivíduo ele passa a ter uma doença que diminua a capacidade imunológica dele. Então, é preciso ter esse conhecimento para que seja acompanhado. Oi, Raimundo, como assim controle clínico? O que você quer dizer com isso? O senhor disse que é uma doença que é incurável. É incurável, mas tem que ter um controle, algo que possa levar o indivíduo a ter uma vida saudável, mesmo com a presença então, normalmente se a pessoa ela é imunocompetente, ela vai ter uma infecção aguda, depois aquela infecção vai ser resolvida, ela vai ter uma vida saudável pro resto da vida, desde que ela seja imunocompetente, entendeu? O que a gente fala que não tem cura, não é que a pessoa vai ter sequelas necessariamente e que vai sofrer, é que caso a imunidade dela baixe, se ela ainda tiver o parasita viável, ele pode voltar, entendeu? Mas vive uma vida normal, mais saudável que eu, muitas vezes. Então, não tem nenhuma situação aí avaliada que prejudique a saúde no longo prazo, explicitamente. A situação é que ele vai ficar lá escondido. Se o cisto se estabelece no cérebro, em qualquer lugar, a pessoa pode ter um problema maior. Mas se não, ela vai seguir uma vida normal, muitas vezes. O problema está relacionado a, possivelmente, no futuro, a imunidade dela baixar por algum motivo. Aí tem que ter um acompanhamento mais de perto. Bom, então, tratamento de casos, como dissemos, né, agudos. Tem alguns, né, principalmente para pacientes sintomáticos, tá? Então, tem alguns medicamentos, como pirimetamina, entre outros, só que geralmente são medicamentos que tendem a causar efeitos colaterais, então, diminuir a capacidade de produção da medula, etc. Então, tem que ter todo um acompanhamento para que os efeitos colaterais também sejam diminuídos. E no caso de gestantes, especialmente, tem que ter um acompanhamento, né? Então, nas gestantes, caso o feto não seja infectado ainda, ela pode, né, estar tomando aí fármacos com baixa capacidade de atravessar a placenta, então fármaco que atua contra o parasita, mas que não atravessa a placenta para não gerar nenhum dano no feto. E no caso de fetos que estejam infectados, tipo a mãe está infectada e fez o exame, o feto também já está infectado.
aí se usa fármacos com alta penetração placentária, para que ele atue tanto na mãe, mas também na placenta, pela placenta alcance o feto. Então, isso que tem que ser analisado. Primeiro, está grávida, vamos ver, e tem a doença, vamos ver se o feto adquiriu ou não a doença. Se ele não adquiriu, usa medicamento que não atravessa a placenta. Se ele está também com toxoplasma, aí se utiliza medicamentos que atravessem a placenta para tentar matar o parasita, porque o dano colateral que possa ter o medicamento é menor do que o dano do parasita, que pode causar o aborto ou a morte do feto. Então, é isso que tem que se pesar, entendeu? Por isso que é necessário um acompanhamento tão mais de perto dessas mulheres. E aí, como profilaxia, nós temos, né, beber água filtrada, controlar a população de gatos, então não vamos nos tornar aquela tia, aquele tiozão que tem 40, 50 gatos em casa, de qualquer jeito, tá? Caso gostem dos seus animaizinhos, também não precisam expulsá-los de casa, nada do tipo, desde que sejam bem cuidados, que tenham tratamento adequado, que, enfim, sejam criados com responsabilidade, não tem problema, mas é preciso ter responsabilidade porque pode causar uma doença com consequências bem perigosas, tá? Não se alimentar de carne mal cozida, e aí a gente vai ver na disciplina que não apenas para a toxoplasmose, mas para todas as outras parasitoses que possam ser transmitidas através da carne, a gente vai conhecer algumas delas. E no caso de gestantes, fazer o acompanhamento pré-natal direitinho, para verificar se tem ou não a doença e o que é possível fazer para que o bebê nasça, né, com saúde, sem nenhum comprometimento mais grave decorrente da infecção. Ok? Então, bora finalizar? Toxoplasmose. Qual é o nome do parasita ou agente etiológico que causa? Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii. Outra pessoa, me diga o ciclo biológico. Como eu sei que não deu tempo de decorar ainda, não precisa ser todos os nomezinhos, nem nada do tipo não. Mas vamos trocar uma ideia que a gente vai maturando. Isabela, você quer começar? Yulas, pessoal que gostou. Aí eu começo. Tranquilo, ó. Primeiro, o gato tem que comer o rato. Aí depois que o gato comeu o rato está infectado com cistos da toxoplasmose, aí o gato também vai se infectar. E aí vai acontecer todo aquele ciclo, né? De maturação e desenvolvimento lá do Toxoplasma gondii, que obviamente eu não sei de nada. Enfim, né? Aí depois o gato, ele vai fazer cocô, né? As fezes, e aí através das fezes ele pode contaminar a água e também alimentos, por exemplo, de horta, né? Coisas assim. Beleza. O ser humano, ele pode se infectar tanto dos alimentos, né, e água contaminada pelas fezes do gato, como também de outros animais que foram contaminados pelo Toxoplasma gondii. E aí tem essas duas formas, e cada uma delas tem um modo diferente assim de desenvolvimento, mas todas vão estar lá no ser humano, na célula do intestino, e aí vão se desenvolver. E aí o desenvolvimento vai depender da forma que o ser humano se contaminou. Se foi pela carne mal cozida, né, do animal que estava contaminado, ou se foi por alimentos ou água, né, relacionados a fezes do gato. E aí vai ter o desenvolvimento, a pessoa vai ter a toxoplasmose, daí vai inicialmente ter a fase aguda e depois pode ficar uns cistos, né, para o resto da vida. Ou não. Enfim, agora a fase certinho, eu só lembro de oocitos. Exatamente, aí, ó. Só colocar o nome das formas evolutivas que tira 10. Mas é isso mesmo. Como a gente viu, né, um ciclo heteroxênico, ou seja, temos mais de um hospedeiro, né? Nesse caso, o gato e os felídeos são hospedeiros definitivos e nós, seres humanos, hospedeiros intermediários. Os gatos, importante, coisa que eu não falei muito, mas os gatos que desenvolvem que permitem esse ciclo sexuado são gatos que nunca foram infectados antes também com toxoplasmose. Então isso é uma coisa boa, né?
porque um gato não vai transmitir isso ao longo da vida para sempre. Eles geralmente tendem a desenvolver também sua imunidade e controlar um pouco essa disseminação. Mas aí eles vão, né, ingerir os bradizoítos a partir de alimentação deles. Esses bradizoítos vão no intestino se diferenciar em merozoítos, que vão aí se multiplicar e migrar para várias células, e alguns deles vão se diferenciar nos gametócitos. O microgametócito, que é o masculino, e o macrogametócito, que é o feminino. Esses gametócitos, então, vão fazer reprodução sexuada, formando os oocistos, que é a única coisa que o Yulas lembra de hoje. Esses oocistos vão ser liberados nas fezes do gato, e quando nós ingerimos água ou hortaliças ou qualquer outra coisa contaminada, a gente pode ingerir esses oocistos. O que acontece é que os animaizinhos também podem ingerir esses oocistos, e aí eles desenvolvem bradizoítos no seu organismo, inclusive no músculo, que é o que a gente come. Então a gente também pode comer carne de animal contaminado com os bradizoítos. Uma vez que oocistos das fezes de animal do gato ou bradizoítos da carne alcançarem o nosso intestino delgado, mais especificamente no ilho, eles vão penetrar as células intestinais, vão se diferenciar em taxoítos e se multiplicar. Eles são os responsáveis pela fase aguda da doença. Então, eles vão ficar invadindo diferentes células, alcançar diferentes tecidos e se multiplicar. Com o passar do tempo, nosso organismo tende a desenvolver uma imunidade adaptativa que controla essa infecção aguda, todavia, eles podem, percebendo que a situação ambiente não é mais tão propício, migrar para alguns órgãos e se diferenciar em bradizoítos, que vão, então, se multiplicar e formar formas císticas, né? Que podem aí sobreviver durante longos períodos, anos, de modo que, depois de um tempo, caso sua imunidade diminua, por algum motivo, eles podem ser reativados e aí você ter novamente quadros sintomáticos decorrentes da toxoplasmose. Isso é importante, né? Principalmente a nível de doença, porque pode causar aí tanto toxoplasmose ocular, comprometendo a capacidade de visão, neurotoxoplasmose, principalmente em indivíduos imunocomprometidos, não é isso? E a toxoplasmose transplacentária, que pode levar o feto a óbito, a depender da fase da gestação. Então, é algo muito importante, e diante disso nós temos que tomar diferentes aí, medidas de prevenção. Como essa parte é fácil, não vou nem perguntar porque não tem graça, né? Mas cuidar direitinho dos gatinhos, controlar a população, evitar que esses animais estejam em ambientes inadequados, que eles também tenham acesso a ratos ou qualquer outra forma de ingestão de cistos de toxoplasma, para que eles não se contaminem e não passem adiante para nós. Ok? Então, por hoje foi isso, tá bom? Aqui as bibliografias de sempre. E vejo vocês, quem tiver na Imuno, na quinta-feira. Alguma dúvida? Tudo certinho? Então, por mim deu, gente. Muito obrigado, tá bom? Boa noite, bom descanso.